Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do LH Podcast, Conexões Químicas e Decisões. E se você tem interesse nas áreas de educação, qualidade de vida, saúde, bem-estar, esse é um episódio para você. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma amiga minha, a professora Maria Antônia Ramos de Azevedo, que é professora associada da área de didática do Departamento de Educação da Unesp, Campus Rio Claro, livre docente em pedagogia e líder do grupo de estudos e pesquisa em pedagogia universitária, o GEPU. E nada melhor do que essa minha colega para que a gente bata um papo hoje sobre educação. Maria Antônia, é um prazer enorme tê-la aqui e, antes de tudo, eu já quero agradecer o seu tempo e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho enorme pelo meu querido amigo Luiz. Tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz em alguns eventos e uma característica que eu gosto muito do Luiz é a vontade sempre que ele tem de aprender e qualificar a sua docência, né? Então, é uma pessoa que eu admiro bastante por esse movimento permanente de reflexão sobre sua prática, sobre buscar melhores condições de trabalho e fazer com que os alunos aprendam de uma forma mais interessante. Então, estar aqui, na verdade, vem ao encontro daquilo que eu percebo em você, profissional da área da educação, e, em função disso, o respeito que tem pelo teu trabalho. Muito obrigado. Eu sou apaixonado pela área da educação, aprendo muito contigo também e tenho um orgulho muito grande de ser professor. E eu queria começar, Maria Antônia, perguntando uma coisa para você assim mais pessoal. Eu não tenho dúvidas e imagino que quem é da educação, professor como a gente também não tem a dúvida, eu acho que a base para qualquer que seja a escolha profissional do indivíduo, as atuações dele, a educação e hoje em dia saber lidar com as habilidades socioemocionais forma uma dupla de pilares bem importantes, não é? E nesse contexto, na sua formação, eu queria perguntar assim, quanto que você ama fazer o que você faz? Quanto você ama ensinar? E quando começou isso? Tá, joia. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer realmente na minha vida profissional é ensinar. Mas na perspectiva de que ensinar não é transmitir conhecimento, mas Perfeito. sim possibilitar ao outro a possibilidade de construir conhecimento. Então, infelizmente na minha vida, principalmente na minha educação básica, eu não tive professores que tinham muito essa preocupação. E acabei tendo momentos muito difíceis na minha educação básica, né? De professores que muitas vezes não conseguiam despertar o apreender, né? E aí a gente vivia muito em cima apenas da memorização. Ok. Não que ela não seja importante, né? O processo de memorização é fundamental, é uma operação de pensamento importante. Mas realmente, se eu desejo, né, se eu consigo apreender, é necessário que eu utilize outras operações de pensamento. E aí entra a importância, no meu ponto de vista, de um bom professor. Então, quando você me pergunta, né, o quanto que eu amo ser professor, eu posso dizer que eu não seria outra coisa a não ser uma professora. Sempre quis ser professora. Mas os episódios que tive, né, muitas vezes como aluna, não foram bons. E eu sempre dizia, né, eu sempre pensava comigo mesma que, caso eu assumisse a docência em algum momento da minha vida, eu tentaria fazer com que esse espaço de aprendizagem, tanto minha quanto do outro, pudesse ser alguma coisa que valesse a pena. Melhores. E que pudesse fazer com que a gente aprendesse junto. Isso eu acho fundamental. Eu também tenho na minha trajetória, eu tenho nas memórias aqueles professores dos quais eu sempre olhava e falava, poxa vida, um dia eu quero conseguir fazer essa conversa, né, com os alunos de uma maneira parecida, naturalmente impondo ali a minha personalidade, e aqueles que eu falava também olhava e falava, não, tem que ser melhor que isso, né? Acho que todos que somos professores temos esse background, né? E aí, Maria Antônia, como que qual é a importância da educação na formação do ser humano? Qual que é a importância que você trabalha e que você acha que é fundamental na formação da humanização do ser humano?
Então, para mim, educação é o caminho para a humanização, né? Mas eu tenho que entender que quando a gente fala de educação, eu penso muito na perspectiva da formação cidadã. E essa formação cidadã passa necessariamente por essa pessoa se conhecer e estar no mundo, né? E se constituir no mundo. Mas muitas vezes a educação, como ela está sendo feita durante muito tempo, e infelizmente em alguns momentos da nossa vida ainda, inclusive com algumas políticas curriculares, eu vejo que, na verdade, a educação não forma, ela deforma ou põe na forma. Quando ela deforma ou põe na forma, para mim ela deixa de ter um papel absolutamente transformador e ela deixa de ter um papel fundamental na constituição do indivíduo. Ok. Porque a constituição do indivíduo passa necessariamente para ele ter a capacidade de pensar por ele mesmo. Uhum. Né? E então eu penso que a gente não tem avançado muito nisso. E emoção é muito importante nesse contexto, né? Então, Sim. Você vê a história que você falou de algumas... dos dois lados, né? Eu acho que, às vezes, dos dois lados que eu me refiro assim, as emoções fazem parte do processo, né? De memória, fazem parte do processo de aprendizado, isso já é comprovado cientificamente, e todo mundo tem as suas experiências, né? Onde emoções fizeram com que você tivesse um registro daquilo de uma maneira mais efetiva, tanto do ponto de vista do aprendizado, e eu gosto muito da palavra que você fala, e eu já disse isso para você, a aprendizagem, né? Assim como para a vida, né? E seja ela boa ou ruim, é importante saber como lidar com isso, né? Então eu acho que na base, fazer com que a criança entenda isso, porque para um adulto ele já tem a sua experiência, ele já tem um pouco da sua personalidade, né? Agora na criança isso também é fundamental, né? Então, uma coisa que eu considero muito importante, acho que vem ao encontro do que você está falando, são as relações de afeto. Então, isso passa necessariamente pelo desejo que o professor tem de estar ali. Né? Perfeito. Então, eu sei que é muito difícil para o professor estar ali em situações tão difíceis como ele vivencia. Mas o fato às vezes ele não quer estar lá. E isso dificulta enormemente os processos de se tornar cidadão. E os processos de aprendizagem, de fato. Porque a gente se sente bem quando a gente é acolhido. Nas nossas belezas e nas nossas imperfeições. Né? Então, quando o professor ele consegue estabelecer uma relação de afeto, de eu estou aqui porque eu quero estar, ou você é importante para mim, por isso que é importante que eu esteja com você nesse momento, é interessante porque as pessoas acabam se aproximando de ti, às vezes nem tanto por aquilo que você ensina. Pelo que você é. Às vezes a matéria não é tão legal, né? Mas a forma como essa pessoa se coloca, como esse professor se coloca junto ao estudante, ele acaba até gostando daquela disciplina, naquele determinado ano ou semestre. Né? Como a gente é lido na sala de aula, por exemplo, né? Isso, então assim, é muito interessante porque você acaba tendo outras questões que são fundamentais para a aprendizagem que a gente às vezes coloca de lado como se isso fosse bobagem. Ou fosse paternalismo ou maternalismo. Quer dizer, afeto não significa você ser paternal ou maternal. Concordo. Afeto é vocês querer estar lá e ter uma preocupação e uma responsabilidade de tempo com aquela pessoa naquele lugar. Você sabe que eu me lembro que eu sempre... A minha ficha caiu, vamos dizer assim, né? Ficha caiu para quem é mais novo, às vezes não entende o trocadilho, mas quando eu percebi que eu queria ser professor, acho que desde sempre a minha casa era o local onde os amigos iam estudar. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender até hoje, mas eu estava na faculdade e dando um seminário, o professor escolheu aleatoriamente quem ia apresentar o seminário, eu terminei a apresentação. Ele bateu palma, ele estava sentado num canto, começou a bater palma de um jeito que me deixou tão agoniado. Aí ele virou para mim e falou assim: Montresor, você já pensou em ser professor? Então, terceiro ano de faculdade, quando virou eu já fazia estágio de pesquisa, porque eu sabia que eu queria carreira acadêmica e pesquisa, mas aí caiu a ficha, porque um professor que eu admirava viu em mim uma coisa que eu... acho que não tinha tido consciência, mas eu já estava construindo, né? Então esse foi um momento muito interessante. Então, quer dizer, é estar ali e perceber quem está contigo, né? E poder abraçar, não no sentido, como você bem colocou, maternal ou paternal, mas de um jeito profissional e que guie, né? Exato. E aí, Maria Antônia... Porque uma pessoa só vai falar para você
que não sabe, de fato, Se ela confiar quando ela em não você. tiver medo. Exato. Concordo com você. Então, por exemplo, se você cria situações de sala de aula, de terrorismo, de medo mesmo, às vezes a pessoa não precisa gritar, mas ela é uma pessoa extremamente autoritária, ela não estabelece o diálogo e, consequentemente, a dúvida não surge. Uhum. E aí o medo toma conta e você acaba não conseguindo aprender. Né? Exatamente. Se você estabelece uma forma de diálogo, o aluno não tem medo de perguntar. Né? E aí tem aluno que tem tanto medo que ele começa a frase assim: desculpa se a minha pergunta vai ser idiota. Exato. Não há pergunta idiota. Não há. Se há uma dúvida, é uma dúvida pertinente. Sempre. Eu tenho que entender o que você está, onde você está, que pensamento você tem que te leva a isso. Exato. Eu acho que isso é importante. E aí, nesse contexto, qual a importância que o professor tem? Qual a importância que esse profissional tem nesse processo, não só de humanização, de escolarização, de ensino mesmo para o nosso público, né? Para os nossos alunos, independente do estágio, se ele é fundamental, médio, pós-graduação, enfim. Qual a importância que esse professor tem, Maria Antônia? Então, eu luto muito pela valorização do professor, né? Acho que mais de 30 anos eu tenho lutado com isso, porque eu fico muito chateado quando as pessoas dizem que o professor apenas dá aula. Esse dar aula, para mim, já quebra a própria constituição da profissão. Então, um bom professor, ele não dá aula, ele constrói aulas. Sempre. Né? Então, e essa luta que eu tenho quando as pessoas dizem e falam, mas se eu sei ensinar. Não, se você sabe, não significa que você sabe ensinar. Exato. Saber ensinar é uma coisa, saber um conteúdo é outra coisa. Né? Então, para mim, um verdadeiro professor é aquele que primeiro quer estar, primeiro que ele precisa querer ser professor, e ele precisa saber muito bem, com certeza, não abro mão disso. Entretanto, ele precisa aprender a ensinar aquilo que ele sabe. Uhum. Né? Então, para mim, isso é justamente a ideia de que um professor é um profissional. Então, ele pode saber muito, mas ele tem que se preparar para a docência. Né? E eu digo uma docência decente. Então, eu valorizo e respeito imensamente os professores. Né? Sinto que muitos professores sofrem muito. Mas aí a gente precisa entender de onde também vem esse sofrimento. Ele vem de uma política curricular que o esmaga, ele vem de uma desvalorização histórica, Sim. Dizer que ele é apenas um professor e que simplesmente ele dá aula. Né? Então, a gente tem hoje um contexto, não só hoje, mas historicamente, com isso não só no Brasil, né? Mas eu vejo assim que a carreira professor ela é muito desvalorizada. É como se você dissesse que se ele não fez outra coisa melhor, porque ele não tinha competência para ser. Infelizmente. Então, assim, eu luto muito pela valorização desse professor e respeito muito quem assim o assume de fato. E é interessante da maneira como você colocou, eu também concordo, e eu não concordo com aquela história que às vezes as pessoas falam assim, você nasceu para tal coisa. Não, é como você bem colocou, você constrói aquilo, né? Você constrói o palco onde você está. E isso precisa de muito empenho, isso precisa ter um propósito na sua vida profissional, você precisa ter as suas prioridades, né? Você tem que tomar suas decisões, porque faz parte do processo. Né? Então eu também fico bastante chateado quando eu ouço, ele só vai dar aula. Ou eu brinco dentro de uma fala que não é brincadeira, às vezes com os alunos assim, você ouve alguém dizer, vamos que eu vou dar uma aulinha. Isso me incomoda mais ainda. Né? Fala assim, se a pessoa não é muito próximo de você, de muito tempo, que você sabe que aquilo é uma simples colocação no diminutivo, né? A aula, esse momento, eu acho que onde eu me formei, sala de aula, eu considero isso para mim um templo. Né? Nada com referência à fé e religião, mas aprender uma coisa maravilhosa. Né? E a vida toda, independente de onde você esteja, eu acho que a gente tem sempre que estar aberto, né, para você melhorar o seu conhecimento, para que você tenha esse aprendizado a vida toda e que ele seja significativo, independente da área que você esteja. Né? E aí, Perfeito. E nesse contexto, Maria, a importância desse professor nesse processo como um todo. E como que tem que ser essa organização um pouco mais técnica na sua área? Como é que tem que ser essa organização do pedagógica do professor? Qual a importância que isso tem, né, nas ações
para que esse profissional consiga executar da melhor forma os seus propósitos? Certo. Eu sempre digo que eu também concordo com você e não gosto quando as pessoas dizem e falam assim, ele nasceu para ser professor e eu então já rotula a pessoa para uma determinada coisa, né? Sim. Então eu tenho vários alunos, muito interessante isso, porque eles são um pouco tímidos. Eles dizem, professor, eu nunca vou ser um professor porque eu sou muito tímido. Eu falei, não pode parar com isso. Uhum. Isso não vai te atrapalhar se você constituir, se você construir a sua docência, né? Então isso não é condição que te negue a profissão. Então, a gente vai ter que trabalhar questões que possam te deixar mais à vontade para você trabalhar com os seus estudantes e seus pares. Porque se tem muito essa lógica, né? Você nasceu, você fala bem isso, mas às vezes você fala bem, só fala bobagem, então não adianta, meu. Exatamente. Eu prefiro que seja um professor mais tímido, mas que Seja mais contribua mais. filtre, né? Filtre melhor, pense melhor o que você vai falar. Né? Exato. Então, se eu parto da ideia de que um professor, ele é um profissional e ele precisa desenvolver saberes docentes. Eu sempre coloco essa ideia de que saberes docentes são fundamentais. Eu preciso saber o ofício ao qual eu vou atuar. Sim. Então, como professora de didática que sou, uma preocupação que eu tenho muito grande é que os professores entendam qual é o trabalho que ele desenvolve. Então, ele precisa, e eu falo muito disso, ele precisa ter uma organização do trabalho pedagógico. Aliás, todo bom profissional deveria ter essa preocupação. Sim. Mas existem 3 pontos fundamentais que um bom professor não pode esquecer e se esquivar em nenhum momento de sua vida, independente dos anos de experiência que ele possui. A primeira questão é planejamento. Um planejamento bem elaborado. Mas um planejamento vinculado à instituição a qual ele faz parte. Uhum. Não é um planejamento dele simplesmente pegar um livro, pegar um índice e vou dar a aula assim. Né? É um planejamento pensado. Pensado com muito cuidado, porque o planejamento bem feito traz uma ideia de objetivos. Eu fico muito triste quando chega um professor e fala assim para os estudantes, onde eu parei? Eu falei, dá vontade de dizer para os caras, você parou no universo, bem distante de mim, espero Parou no eu. tempo. Né? Então, assim, quando o professor faz esse tipo de comentário, ele está mostrando para os alunos que ele não se preparou para esta aula. Isso é péssimo, porque mostra o descompromisso que ele tem com aquele momento, daquela turma, com aquele conteúdo. Então, e aí eu fico me questionando qual é o objetivo daquela aula, se ele nem sabe o que a aula é. Exatamente. Logo, ele não tem capacidade, claro, de desencadear um processo de metodológico que abranja estratégias de ensino e recursos didáticos próprios que qualifiquem essa aula de tal forma que ele consiga trabalhar esta aula e, ao mesmo tempo, saiba avaliar o processo de apreensão ou não de conhecimento desses estudantes. Então, a organização do trabalho pedagógico, para mim, independente do nível de ensino que esse professor atue, precisa ter, claro, o planejamento, a metodologia e a avaliação. Ok. Todas elas condizentes com o quê? Com o projeto político-pedagógico da escola ou com o projeto pedagógico do curso. Certo. No caso do ensino superior. Uhum. Então, assim, parece que as pessoas banalizam a docência, mas ela dá um baita trabalho. Porque você tem que estar atento o tempo inteiro com isso. E aquela história que às vezes você falou uma coisa que é um processo, né? É um processo. E hoje a gente ouve muito, você com certeza deve ouvir isso mais do que eu pela sua profissão, pela sua atuação, né? Mas é aquela história que independente da qual formação do indivíduo, se eu pensar no ensino superior, né? Ele vai ensinar. Então, o indivíduo dormiu, tal coisa, e acorda professor, né? Eu entendo o contexto. Né? Eu até consigo entender o contexto, mas eu fico preocupado justamente com isso, é o que você falou. Eu posso ser um excelente profissional, posso falar muito bem, mas daí a eu assumir como profissão, né? Ou momento ser professor, né? Eu não sei se você gosta ou não dessa frase, mas tem aquela história do estar professor e ser professor, né, que é um jargão também. Então eu acho que essa preparação é fundamental e como você mesma disse, eu concordo em qualquer área, né? Você Sim. não vai entrar no centro cirúrgico se você não souber, se você não se preparou para estar ali. Você não vai fazer qualquer que seja aquela ação se você não tiver preparado, né? Então eu acho que isso é fundamental, né? E eu queria reforçar um pouco uma questão que tem aparecido muito, Luiz, nessa ideia de organização do trabalho pedagógico, do planejamento, aparece a ideia da metodologia. Uhum. E virou uma coisa muito forte, né, na educação básica e principalmente no
cursos universitários e ensino superior, a ideia da metodologias ativas, né? Sim. Então, veja bem, até você já sabe o que eu penso sobre isso, eu não gosto do termo metodologias ativas, porque para mim me dá uma ideia de ativismos. Certo. Quer dizer, eu vou fazer um monte de coisa, mas eu não tenho objetivo claro, e pior de tudo, eu não avalio coerentemente com ações metodológicas que exigem, então, o protagonismo do estudante. Então, a base conceitual está correta. Né? Então, assim, as metodologias interativas, eu prefiro desta forma, elas trazem como premissa a ideia de que o estudante precisa ser protagonista também deste processo de aprendizagem. Então, ele não é mais um ser passivo, tá certo? Mas o que eu tenho observado é que muitos professores, ao adotarem essa metodologia que ele fala ativa, que para mim é mais ativismo ou modismo, ele não entende que se eu utilizo atividades mais interativas, onde o estudante precisa estar se colocando mais, apresentando dúvidas, ajudando a pensar soluções, eu preciso ter uma ação avaliativa muito próxima a esse estudante no decorrer desse processo todo, e não apenas no final dele. Então, o que eu tenho observado? Muitos professores ditos que inovam, eles não inovam, me perdoem. Porque a verdadeira inovação, ela parte pela concepção de ensino. Perfeito. Se eu parto do princípio de que ensinar é transmitir conhecimento, eu posso usar milhões de metodologias ativas, que o foco vai ser a produção do conhecimento, e a reprodução do conhecimento, muitas vezes por meio de aplicação unicamente de provas. Agora, se eu assumo a metodologia interativa, de fato, eu preciso avaliar no processo e não no resultado final. Muitos professores não sabem fazer isso e simplesmente ficam 3 meses utilizando a pedagogia de projeto, a PBL, e na hora de avaliar, dá 2 provas e divide por 2, diz que o aluno é 5, é 0, é 7 ou 0. Então, que metodologia e que avaliação é essa? Para mim, ela é uma furada. E ela é contraditória. O professor se contradiz. E isso é muito feio para o professor. Fica ruim demais, né? Fica muito feio. E sem dúvida, de novo, a ideia de você saber, porque são ferramentas, né? Sim. São ferramentas que você pode utilizar. Agora, você deve, né? Você sabe utilizar, porque senão fica uma coisa jogada, né? Sem objetivo, como você mesma colocou, e que vai, teoricamente, agradar os alunos, porque é um outro fator que tem algumas metodologias ativas que, se o aluno não for bem orientado, né, pelo docente qual é o objetivo daquilo, qual é o propósito daquilo, estamos utilizando isso para, o objetivo é A, B, C, D, vira uma situação que o aluno acaba achando que, por exemplo, ele está brincando na sala de aula. E uma vez eu vi uma frase bacana que você pode se divertir na sala de aula, mas a sala de aula não é lugar para você brincar, né? Então eu gostei dessa frase, né? E aí a coisa fica realmente sem sentido, né? Então o objetivo pedagógico daquilo é completamente zero, né? Exato. Então é ferramenta, você tem que saber se a ferramenta se encaixa naquele seu curso, se a Mas aí ferramenta ele tem que ter um objetivo e ter um planejamento claro para poder usar a ferramenta necessária para atingir tal atividade. Exatamente. Por isso que não é fácil. Né? Exato, é o que você Não falou, é né? simples. Você tem que ter o conhecimento do projeto pedagógico e saber quais são os objetivos ali dentro do seu curso, da sua instituição, e fazer isso atrelado de maneira bem séria nesse contexto, né? Exato. Então, aí a gente vai entrar numa questão interessante também, que quando a gente vai olhar os projetos pedagógicos das escolas e os próprios projetos pedagógicos dos cursos, já afirmo que a grande maioria coloca a ideia de que a finalidade educativa é a formação do estudante na sua integralidade, numa perspectiva interdisciplinar. Entretanto, os currículos eles não são interdisciplinares. Entretanto, os professores não têm formação interdisciplinar. Então, você tem documentos que acabam ficando absolutamente inoperantes, porque aquilo que o documento traz não é a realidade que se apresenta. Certo. Aí você critica o documento. Contraditório, né? Só que o documento é uma das questões mais importantes que nós temos. E as pessoas quase ridicularizam esse documento. Colocam ele como uma coisa inoperante. Ela é inoperante porque nós a deixamos dessa forma. Sim. Se um documento hoje institucional, como um projeto pedagógico, ele não está bom, a culpa é nossa. Nós temos que revê-lo, Quem é que construiu, né?
reconsiderá-lo, né? Então, isso é uma questão importante também, não apenas criticá-lo. O que tem que ser melhorado, né, nesse contexto. Uhum. É. E aí, assim, nessa situação dos documentos, das estratégias, pensando hoje em dia, né, como é que a gente pode pensar em inovações pedagógicas nesse contexto todo, Maria? Então, como é que eu penso na questão das inovações pedagógicas? Uma coisa importante para se trazer é o seguinte: não existe inovação curricular. Vou pensar em novos currículos nos cursos, vou pensar em propostas inovadoras como currículo. Se eu não trouxer acoplado a isso, a inovação pedagógica. Porque você não. Eu já vejo isso acontecer direto. Às vezes você coloca um projeto pedagógico extremamente interessante, só que você não prepara os professores para esse projeto. Uhum. Essa inovação ela morre. Quer dizer, o projeto já morre antes de nascer. Certo. Então, a inovação pedagógica passa necessariamente por um processo de formação permanente desses professores e da equipe gestora também, tá? Então, para mim, inovar pedagogicamente, ela tem que ter muito claro primeiro qual é a função dessa escola, qual é a função desse curso, qual é a função dessa universidade. Eu não posso fugir disso. Mas como eu parto da premissa de que ensinar não é transmitir conhecimento, né? E é muito mais difícil fazer isso, porque quando você quer construir, demora mais, exige mais de ti, Mais trabalho, você precisa dedicação. se preparar melhor, utilizar diferentes estratégias. Então, a inovação, ela parte de você quebrar essa ideia de que ensinar não é transmitir conhecimento. Para mim, essa é uma inovação fundamental. A segunda é relacionar a teoria com a prática o tempo inteiro. Uhum. Contextualizar. Não gosto quando o professor fala, você vai aprender isso depois, porque isso aqui é importante agora, porque isso aqui você vai usar depois. Uhum. Mesmo que você não vá usar isso agora, é necessário exemplos, metáforas e analogias que façam com que esse aluno compreenda o além daquilo naquele momento. Tá? Uma outra coisa fundamental é uma gestão participativa com esses estudantes. Apresentem os seus contratos didáticos, discutam com os seus alunos as propostas, apresentem para eles as ações metodológicas que você está pensando em desenvolver durante o semestre, escuta o que eles têm para trazer, apresente com clareza a perspectiva avaliativa, aponte os critérios de avaliação. O tempo inteiro precisa saber quais são os critérios. Os critérios estão vinculados aos objetivos que têm relação com o planejamento. Perfeito. Consequentemente com a sua ação metodológica. Uhum. Então, isso para mim é inovação pedagógica. Uma outra questão fundamental é a avaliação. Eu penso que o maior desafio, no meu ponto de vista, como professora, é saber avaliar bem. Para mim não é fácil, né? E não é fácil avaliar. Não. Porque não é tanto a relação que eu vou estabelecer, não é tanto as questões das políticas curriculares que a gente tem que enfrentar, não é tanto o problema da desvalorização, mas quando você tem uma responsabilidade de fato de avaliar alguém, não apenas dando 2 provas e dividindo por 2, porque isso é mecânico. Mecânico, matemático só. Matemático apenas, né? Então, a grande inovação para mim, pedagogicamente, de fato seria como eu avalio este aluno corretamente. Então, eu posso utilizar várias estratégias, e várias estratégias trazem critérios de avaliação. Eu preciso aprender a usar os critérios de avaliação. Sim. Outra coisa, quando você sinaliza para um aluno que a prova vale 9 e que o resto vale 1, acabou o resto. Você está dizendo para o aluno que o que vale é a prova. O resto é bobagem. Maria, deixa eu perguntar, fazendo um parênteses aqui. Você acha que, e isso é histórico, né? Eu não sei fora do país como é que é, mas no Brasil, assim, eu me lembro, é aquela história de onde é que eu quero chegar? Será que essa maneira de se lidar com o processo, principalmente dessa relação, a importância do que você aprende, a maneira de se avaliar isso, é uma das coisas que traz para os nossos alunos esse desespero em relação à prova, que a prova é um dragão de 25 cabeças. É um estresse, um desconforto, é muito ruim dia de prova em sala de aula, né? Ela é um problema, ela é uma arma. Ela é esse problema. Se um professor dá 2 provas e divide por 2, aquela prova é uma arma. Porque o aluno não tem nem condições de discutir com ele. E tem professor que apresenta a prova e não diz qual é o critério de avaliação da prova. Sim. Vai entregar a prova um mês depois e os alunos não sabem o que ele queria da prova. Sem feedback. Sem feedback nenhum. Às vezes dá uma prova com 10 questões, sendo que 8 são iguais, né? Então, que critério você está utilizando para avaliar, né?
Então, para mim, isso é histórico. E o aluno, ele muitas vezes, isso me entristece muito, né? Porque você vê alunos da escola e alunos da universidade que eles dizem assim, eu quero me livrar. Isso. Ele não quer aprender. Ele não entende a prova como um processo do aprendizado por culpa nossa, né? Então ele fala, não, eu não estou interessado, porque isso aqui é um sofrimento, eu só quero me livrar dessa disciplina. E aí ele fala isso com um alívio danado, não é bobagem, porque é um alívio mesmo, né? Isso é ruim demais. Então, assim, e aí se tem a hipótese de achar que um professor que é dessa forma é um professor sério. E o professor que não faz esse tipo de coisa é tudo festa. Sim. É o professor da roda. Isso. Não sei se você já ouviu esse termo. É o maternal, o paternal, roda, é o brincalhão, o contador de piada. O pessoal das ciências humanas utiliza muito, que é o pessoal que trabalha mais com a roda. A gente faz uma roda de discussão. Né? Uhum. Então, quem faz para cá? Então, eles acabam achando que o professor sério é o professor que faz isso. Uhum. Porque ele dá a prova e ele vai pegar a gente na prova. E tem professor que enche a boca para falar que de 45 reprovaram 40. Isso. Porque eu estou mostrando que eu sou um bom professor. Não, você está mostrando que você é um péssimo professor. O senhor me desculpe. Eu tive um exemplo na graduação que o professor falava com orgulho, eu nunca dei um 10 para aluno nenhum. Você percebeu orgulho nisso. Então é uma coisa que marcou também, né? Eu olhei e falei, opa, não quero isso, não pode ser assim. Eu acho que o aluno, você falou tudo, ele precisa saber do processo de avaliação. Ele tem que saber que faz parte do processo de aprendizagem dele. Né? Então eu brinco que os alunos chegam arrastando correntes. Eles nunca viram. Toda atividade que eu faço com os alunos, eu espero que eles escrevam os critérios de avaliação. Perfeito. Então, é tão legal que chega mais ou menos no meio do semestre, eu digo assim, o meu objetivo com essa atividade é essa. Quais são os critérios? Eles montam os critérios. Entenderam. Isso é ótimo, né? Missão então, cumprida. É uma tranquilidade que eles têm, primeiro porque eu coloco a prova com um peso maior. A prova é um dos instrumentos de avaliação e todos eles valem o mesmo. E eu não digo, vai ter prova tal dia. Não. Às vezes, no final da aula, peço que retire uma folha, faça uma análise de uma determinada questão. E aquilo tem um valor de avaliação. Né? Sim. E eu acho que relaxa, né? É a história, de novo, da emoção. Né? Fica esse estresse, menos essa expectativa, e o processo fica integrado dentro do que você planejou, o que você passou para o aluno, o que ele está executando, fica claro, fica bem discutido e, sem dúvida nenhuma, funciona muito bem. Exato, limpo, né? Uma coisa limpa. E é interessante E uma coisa que eu também falo muito, uma coisa que me preocupa muito nos professores, eles falam assim, vou dar 9 para a prova e 1 de participação. Eu falei, gente, o que é participação? O que significa isso? Nem o professor sabe o que é. Aí, dependendo da cara do aluno, eu abaixo ou subo a nota. Ruim. Então, isso também não ajuda. Enfim. E quando eu falei dessa situação, né, de falar do que você discorreu aí sobre a inovação, né? Eu acho interessante porque às vezes hoje em dia você fala em inovação em sala de aula, por favor não me entendam mal, eu não estou dizendo que isso não é importante, né? Então, uma lousa digital, uma projeção de não sei o quê, você tem cursos, por exemplo, da área da saúde que você tem vários equipamentos de tecnologias, etc. É importante a pessoa entender que aquilo é ferramenta, né, Maria? Exato. Você tem que entender que aquilo é ferramenta. Então, quer dizer, eu estou dizendo isso porque o que você falou de inovação, né, são rotinas, né, que é obrigação nossa, enquanto docente. Saber, conhecer, desenvolver, experimentar, deixar claro, dar o feedback para o aluno, receber o feedback e continuamente você adequando aquilo às mudanças, quando elas existem, às necessidades que você tem na sala de aula, né? Sim. E isso é muito interessante. Eu estava conversando com um professor de um curso aqui da minha unidade, e ele encheu a boca para dizer que agora ele era um professor inovador. Uhum. E aí eu perguntei por quê. E ele disse, eu não uso mais o quadro, eu uso o data show. Eu falei, pelo amor de Deus. E aí eu falei, professor, pelo amor de Deus, não é o quadro e não é o data show que vai trazer a ideia de uma inovação pedagógica.
Porque enquanto o senhor continuar achando que ensinar é transmitir conhecimento, o senhor pode usar o raio do radar. Você pode usar o que você quiser, você pode sair da sala, você pode entrar na sala, você pode fazer ciclos. E não é isso. A inovação pedagógica passa pela mudança paradigmática da concepção de ensino que o senhor traz. Se o senhor continua transmitindo conhecimento, para mim não muda nada. Não interessa é a só ferramenta. maquiagem. E tem ferramentas que você pode usar muito bem. Acham isso ainda. Acham que estão inovando. Mas tem ferramentas que você pode usar e que no processo são ótimas também. Né? Então, de novo, claro, é importante mas saber. Se você não mudar a sua concepção de ensino, a ferramenta ela também acaba perdendo o seu valor. É aquilo que a gente viu nas tecnologias. Eu vejo acontecer isso muito. Quando o professor enche a bola e fala que usa as tecnologias, eu falo, tudo bem. Mas não esqueça, professor, tecnologia é ferramenta, não é aula em si. Quando você simplesmente dispara a tecnologia e se ausenta do seu papel de educador, para mim, quem ganha é a ferramenta no sentido de ser única, né? Ela mesma faz tudo. E a tua contribuição onde está? Exato. E aí nós vamos ter medo da inteligência artificial, né? Então, quer dizer, tá aí uma ferramenta. É uma ferramenta. Exato. Agora, sei usá-la, estou me preparando para usar, porque a garotada na sala de aula usa isso com uma frequência enorme. Agora, e vou proibir de usar? Não, vamos aprender junto. Isso cabe no nosso processo, cabe nos nossos objetivos, por que não, né? Perfeito. Maria, mais uma coisa que eu queria te perguntar, assim, na sua visão esse mundo maluco, né, que você lá há pouco começou as suas falas dizendo em relação ao que a gente tem visto hoje com os professores em diversos níveis, mas principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, eu não vou nem chamar, não sei se eu posso usar o termo de fuga, ou essa situação que a gente tem visto em várias outras áreas também, sem dúvida nenhuma, mas na nossa aqui, que é o assunto sobre educação, como é que essa bagunça, vamos chamar aqui, esse estresse, tem sido prejudicial na sala de aula para o professor? Você tem alguma experiência disso, de egressos seus, de colegas que trabalham com ensino médio, com fundamental? Essa dificuldade, né, que eu vou aqui colocar como sendo parte social, parte familiar, chega na sala de aula, quanto isso tem sido deletério e prejudicial para os docentes, independente de serem de início, meio ou final de carreira? Então, eu fico muito preocupada mesmo com as políticas curriculares. Então, quando eu vejo as políticas curriculares, vou pegar a BNCC Ensino Médio. A BNCC Ensino Médio ela foi construída no contexto histórico brasileiro totalmente diferente da BNCC Infantil e Fundamental. Isso criou-se um racha absurdo. Então, a BNCC Ensino Médio não tem nada a ver com a BNCC dos outros níveis de ensino. Isso é um erro conceitual gravíssimo. Certo. Tá? E aí, quando você retira, né, determinadas áreas de conhecimento do ensino médio, como filosofia e sociologia, e coloca essa ideia de itinerários formativos, que o aluno não tem, às vezes, condições de fazer o tal do itinerário, para mim, eu não gosto do itinerário. Para mim, você está fazendo especialização em ensino médio. Eu não gosto nem de cursos de especialização na graduação. Curso de graduação que já quer ser especialista. Está errado. Então, o aluno ele tem que ter a oportunidade de aprender todas as áreas. E a função do ensino médio, para mim, é esta. Não é ele escolher qual é a área que ele quer. Hoje, os professores têm sofrido imensamente. E eu tenho aqui, quero deixar claro, meu apoio incondicional aos professores da rede pública do Estado de São Paulo, que têm sido massacrados com uma lógica perversa de desrespeito à autonomia e autoria dos professores. Quando um professor é obrigado a usar slides, e ele precisa usar aqueles slides, senão ele vai ser punido, para mim, é a pedagogia da punição. Então, nós temos casos hoje de professores, eu acompanho escolas, tenho alunos hoje que trazem questões gravíssimas. Então, assim, hoje o professor está sobrevivendo e está sendo taxado e está sendo desrespeitado. Eu nunca vi coisa igual, né? Então, eu acho que o governo do Estado de São Paulo está fazendo um trabalho muito ruim
Infelizmente, o secretário de Educação do Estado de São Paulo foi o mesmo secretário de Educação do Paraná, e lá se criou uma série de problemas, e temos problemas seríssimos de professores doentes. Nós temos uma quantidade hoje de professores, tanto no Paraná quanto no Estado de São Paulo, que estão abandonando a docência. Por problemas gravíssimos de saúde mental. Então, eu acho que isso é grave. Por quê? Porque quando você vai ler o currículo do Estado de São Paulo, traz uma dimensão maravilhosa, e aí se entra a questão dos conceitos. É maravilhoso tudo aquilo, mas de fato o professor não tem autonomia para fazer o seu trabalho. E aí, se ele não fizer aquilo que está sendo posto, que vai ter a prova XPTO, que se o aluno não for bem, a culpa é do professor ou da escola. Vai punir diretor, vai punir gestor, vai punir professor. Então, existe uma aberração hoje e uma tristeza profunda em eu afirmar. Por isso que as licenciaturas também estão esvaziadas. Nós vamos, daqui a pouco, gente, nós vamos ter mais professor da educação básica. Isso é preocupante, né? Isso é muito sério. Você sabe que eu li agora, eu não sei se você conhece um livro, é um professor americano, né? É outro contexto econômico, social e político, etc. Ele chama John Taylor Gatto. Tem um livro dele que chama O Emborrecimento Programado, né? E aí ele questiona várias coisas, e uma coisa que eu queria, eu anotei aqui, que ele fala assim, que quando você pega um monte de crianças e tranca elas em um ambiente fechado, não dá escolhas para elas e não dá liberdade para elas. Tudo bem que eu acho que é bem pesada essa colocação, né? Mas ele está fazendo isso no contexto de dizer que no processo... mas a gente está lá no começo da formação, né? Ele está falando de crianças mesmo, né? Essa colocação, né, no sentido de... pegando no que você está falando em relação ao currículo, que ele está sendo construído dessa maneira, mas por outro lado, a sala de aula, né? Faz sentido pensar, né? De novo, é um contexto diferente, países diferentes, mas você colocar as crianças no mesmo ambiente, diferentes, com uma pessoa estranha, principalmente no ensino médio, que começa a mudar os professores, isso tem sido discutido na formação dos professores, como que isso pode auxiliar melhor, porque eu ainda, na mesma pegada do livro, ele fala assim, que depois isso não vai dar certo, né? Porque você isola as crianças, tira elas de um tempo com a família, lógico que está sendo é um corte muito grande no processo, né? Porque os pais trabalham e ficam fora, e a criança está na escola, e você tem escola de integral, ou você bota outras atividades, enfim. O contexto é muito mais complexo que isso, né? Mas ele ainda fala assim, que aí vai dar errada essa formação, né? Porque você tirou a criança do convívio com os pais, os mais velhos, bota num local fechado, que ele não tem opção de fazer coisa, não tem liberdade, e ainda depois aí a culpa é da família. Eu acho radical demais, não concordo com pontos dele, mas o tempo de sala de aula e as atividades em salas de aula na formação da criança tem sido discutido de que maneira, assim? Então, mas às vezes quando você deu esse exemplo, eu vejo hoje os professores dessa forma. São amarrados, são fechados, são moldados. Aí eu vejo que os professores hoje estão sendo colocados numa forma. Consequentemente, a formação que eles vão trabalhar é uma forma também. E pelo jeito, então, pelo que eu vi, infelizmente não seria uma coisa só nossa, né? Não é só nossa. Mas é uma questão importante, porque quando nós trabalhamos com os nossos estudantes nas universidades e tentamos preparar esse professor, por exemplo, para trabalhar com essas realidades, parece que tudo que eu ensino hoje, o professor não consegue fazer na sala de aula hoje, porque não tem liberdade nem autonomia para isso. Parece que isso é muito sério, né? Então, e parece que as políticas públicas não enxergam isso ou não querem enxergar isso. Por isso que as políticas curriculares, elas são perigosas, porque elas acabam moldando a ação do docente, consequentemente, o processo de apreender ou não do estudante. E eu me lembro que quando eu estudava, eu lembro que tinha a Associação de Pais e Mestres, né? Você tinha uma proximidade, né? Hoje eu entendo isso. Na época, obviamente, eu não tinha noção disso, né? Mas, pelo menos no papel, a impressão é que você queria trazer para próximo da escola os pais também, né? Para que aquela situação... Claro, para que você tivesse isso. uma comunidade, né? E não simplesmente uma rede organizacional,
né? Porque quando eu penso em rede organizacional, vem as coisas como você está colocando, às vezes tudo é engessada, então eu trago para você um grupo de livros que você vai ter que usar, eu trago para você uma lousa digital que você tem que usar. De novo, nada contra isso, mas é saber escolher a ferramenta que você precisa para a sua escola, para o seu curso, né? Então, essa ideia de meio que substituir essas comunidades de fato, né? A família, a escola, trazer para junto, conversar. Hoje, tudo bem, talvez você tenha reunião de pais. A escola da minha filha, a gente faz reuniões de pais, né? Mas aí se apresenta mais o desempenho da criança. E a sociedade mudou, é um outro Sim. conceito de pessoas com uma outra dinâmica, né? Exato. Claro que as famílias são extremamente importantes, né, no processo de aprendizagem, né, de convivência, né? Só que muitas vezes tem famílias que acabam nos trazendo a responsabilidade da educação dos seus filhos, né? Sim. Isso também é uma coisa que nos preocupa. E eu acho que isso é uma coisa também que acaba para o professor de formação, né? Vou chamar assim, a base, né? Isso deve ser péssimo, né? Porque Sim. é uma responsabilidade que não é sua. E eu trago a ideia ainda de, às vezes, o colégio particular, né? Eu pago, então existe uma diferença, né? Escolarizar é uma coisa, educar é outra coisa. Não sei se eu posso usar esses termos Não, tecnicamente, porque mas o professor fica muito sobrecarregado, sim. porque ele acaba sendo alguém que precisa ensinar, precisa às vezes ser pai, mãe, psicólogo, terapeuta, e aí ele não pode exercer essas funções porque essas Sobrecarga, são né? funções dele, né? Sobrecarga. Ele tem uma sobrecarga. E aí se misturam essas coisas e ele acaba também perdendo um pouco o foco da sua ação profissional, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente o professor que acha que se uma criança é muito ativa, ela já tem que tomar Ritalina porque ela é hiperativa. Isso me Então a gente não incomoda. tem que fazer nenhum tipo de... Nós não temos capacidade nem competência médica, neurológica, para fazer qualquer tipo de solicitação. Você pode indicar ações que os alunos, que a criança, determinada criança tem feito, que lhe tem lhe preocupado. Mas não sair fazendo diagnóstico, nem dizer que a criança é isso ou aquilo, pelo amor de Deus. Porque hoje Então, isso é uma irresponsabilidade enorme. porque hoje você tem muito excesso, né? Tudo é hiper, tudo é rápido, tudo é intenso. E aí eu concordo com você, às vezes uma criança de 4, 5 anos de idade, é natural ela ser ativa fisicamente, é natural ela ser, enfim, e aí esse excesso de diagnóstico, né? Porque não é um diagnóstico simples de você fazer, né? Então é uma coisa que também tem sido uma frequência muito grande na escola. E aí entram situações. Realmente isso é fato, não é discordar de diagnósticos, longe disso. Tem de fato situações que precisam de um profissional, precisam de um acompanhamento médico, terapêutico, etc. Né? Mas a sociedade está de uma maneira que as pessoas estão um pouco sem paciência, pouco envolvidas com conversa, com debates construtivos, né? E eu acho que se você não tiver esse cuidado em conversar com a escola, conversar com os professores na formação do seu filho, é um momento importante que você precisa fazer reflexões, né, das suas ações, né? Então, e isso que é o que você falou, onde é que eu quero chegar? Talvez tenha gerado, entre aspas, uma transferência de responsabilidade para o professor. Sim. Ele está assumindo coisas, como você colocou, que não é dele, e naturalmente vai faltar tempo para ele desenvolver bem e com qualidade aquilo pelo fato que ele escolheu fazer, né? E Sim. naturalmente, como qualquer ser humano, você tem limites. Né? E aí, infelizmente, a gente começa a ver várias situações de problemas, né? Como em várias outras situações também. Maria, muito obrigado pelas suas colocações. Você sabe que eu sou seu fã, eu gosto muito de escutar você falar, né? E é um prazer muito grande ter você aqui. E obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e compartilhar essas experiências fantásticas que você tem. Eu queria agradecer, então, a oportunidade de conversar contigo. Eu gosto muito de conversar contigo, Luiz, e adorei essa ideia que você traz, assim, de fazer com que a gente converse mais sobre essas temáticas, né? Porque educação, para mim, é vida, né? Sem dúvida. É saúde, é possibilidade de melhorar o mundo, né? Sem dúvida. Então, eu queria agradecer muito essa possibilidade de diálogo e me coloco à disposição para outros bate-papos aí, que a galera quiser. Muito obrigado, um beijão grande para você. Beijo. E semana que vem, Tchau, pessoal. a semana que vem a gente toma um vinho lá em Piracicaba.
Opa! Tchau, gente. Um abração. Tchau, tchau.